Dois de nossos irmãos estavam tendo uma boa palestra com um senhor religioso. E os irmãos estavam explicando para ele quem era o governante deste mundo. Ao mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, que o governante do mundo é Satanás, o diabo, esse homem objetou os irmãos. Ele achava que os irmãos ali não deveriam estar falando do diabo. Ele até evitou essa expressão. Ele usou a expressão inimigo. Bem, será que é errado falarmos do diabo? É interessante que estrategistas militares, eles dizem que uma das estratégias eficazes para vencer uma guerra é, primeiro de tudo, você conhecer o seu inimigo. Na realidade, essa estratégia militar já é apresentada na Bíblia. A Bíblia, na sua infinita sabedoria, já apresentava essa verdade. Por exemplo, Provérbios capítulo 20, versículo 18, na parte B diz: trava a tua guerra com orientação perita. Bem, Satanás é o nosso inimigo. Estamos numa guerra contra ele. Então, para vencermos essa guerra, nós precisamos sim conhecer ele. Nós temos que falar do diabo. É como uma pandemia. Imagine se as pessoas deixassem de falar do Covid-19. Quantas pessoas morreriam ainda? Quantos talvez morreriam mais ainda do que hoje tem se morrido? Então, deixar de falar de Satanás por um medo dele, por um medo do que a Bíblia chama ele, não resolve o problema. Nós temos que falar, sim, de Satanás, o diabo. Portanto, irmãos, nesse discurso nós vamos responder algumas perguntas. Por exemplo, será que o diabo realmente existe, conforme diz o nosso tema? Que métodos Satanás usa para tentar nos desencaminhar de Jeová? E veremos também como podemos resistir a este inimigo. Bem, antes de falarmos sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o que as pessoas pensam sobre o diabo. Alguns acham que o diabo não passa de um monstro imaginário na cabeça de uma criança. Ainda outros acham que o diabo é um monstro que tem 2 chifres, um rabo, é vermelho. Esse é o conceito comum das pessoas. Os ateus acham que, se não existe Deus, tampouco existe o diabo. E alguns líderes religiosos acham que o diabo não existe, que ele é apenas uma representação do mal, ou o mal dentro de nós. E os cristãos verdadeiros? O que eles pensam a respeito do diabo? Os cristãos verdadeiros acreditam sim que o diabo existe, que é uma pessoa espiritual que tem um controle sobre o mundo. Bem, com base no que os cristãos acreditam nisso? Como sabemos que realmente o diabo existe? A resposta está nas Escrituras. A Bíblia é a fonte para nos dar essa resposta. E vamos recorrer aqui a 3 relatos bíblicos para comprovarmos a existência, então, do diabo como sendo uma pessoa espiritual maligna. O primeiro que vamos citar aqui é o relato de Jó. Vamos, por favor, pegar nossas Bíblias e considerar o relato de Jó? Jó, no capítulo 1, e os versículos 7 a 9. Por favor, abram suas Bíblias. Jó, capítulo 1, e os versículos 7 a 9. Antes de nós lermos, vamos falar um pouquinho sobre o contexto destas palavras. O capítulo 1 e 2 de Jó, ele narra ali uma disputa, uma conversa entre 2 pessoas. É óbvio isso, já vamos até achar a resposta assim. Entre Satanás e o diabo. E a questão do assunto era a integridade de Jó. Tente observar no relato da Bíblia se dá para nós concluirmos o conceito comum que as pessoas têm sobre o diabo. Por exemplo, que ele é um mal dentro de nós, ou que ele não é uma pessoa, mas sim um símbolo do mal. Por favor, acompanhe na leitura narrativa. Jó, capítulo 1, os versículos 7 a 9. Então, Jeová perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer a terra e de andar nela. E Jeová disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová: será que é por nada que Jó teme a Deus? Bem,
Nós vemos aqui uma disputa, não é verdade? Uma discussão a respeito da integridade de Jó. Bem, será que Satanás era um mal dentro de Jeová? Não dá para nós entendermos dessa forma, não é verdade? Jó 34:12 diz que Jeová não faz o que é mal. Não existe maldade dentro de Jeová. Então não podemos concluir que Satanás é um mal dentro de nós. Jeová não estaria brigando consigo mesmo aqui, ou discutindo consigo mesmo. Mas dá para nós concluirmos que Jeová estava falando com uma criatura que ele tinha feito. É verdade. Satanás, o diabo, era uma pessoa. Podemos entender realmente assim. Além do mais, o que qualifica alguém como sendo uma pessoa e diferente das outras coisas é se essa, por exemplo, possui intelecto, se tem capacidade de raciocinar. E nós vemos aqui no relato que Satanás fez isso, até contra-argumentou contra Jeová. Portanto, esse relato ele comprova o que, diferentemente de alguns teólogos dizem, que Satanás é o mal dentro de nós, ou de que é uma representação do mal. Não, ele comprova que ele é uma pessoa espiritual, opositora até de Deus. Mas há outras evidências da Bíblia que podemos considerar. Por exemplo, abram por favor suas Bíblias no livro bíblico de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Outra evidência de que o diabo é uma pessoa. Mateus, capítulo 4. E o contexto destas palavras nos mostram que o diabo estava tentando Jesus de diversas formas. Em uma dessas tentações, nós lemos então o relato de Mateus 4, 5 a 7. Mateus 4, 5 a 7 diz: O diabo levou então a cidade santa, colocou sobre o parapeito do templo. Ele disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não ponha Jeová seu Deus à prova. Bem, nós observamos nesse relato aqui que Jesus foi tentado pelo diabo. E o que caracteriza aqui o diabo como sendo uma pessoa? Uma pessoa tem capacidade de memória. E nós vimos essa evidência aqui. Satanás tem uma capacidade de memória muito boa. Por exemplo, ao citar essas palavras, na verdade ele estava recordando o que as Escrituras diziam a respeito de Jesus. No Salmo 91, 11 e 12, ele citou essas palavras. Ele recorreu à memória. E Jesus, como sendo também uma pessoa, fez a mesma coisa para refutar. Ele citou então o texto bíblico de Deuteronômio 6, 16. É a mesma coisa quando tentamos refutar uma outra pessoa. Então, isso fica provado e comprovado que Satanás realmente é uma pessoa. Não podemos entender de outra forma. Há outros relatos da Bíblia também que deixam isso bem claro. Por exemplo, os apóstolos, eles entendiam que Satanás não era uma representação do mal, que não existia, nada disso. Eles tinham certeza que o diabo tinha poder. Por exemplo, o apóstolo Paulo alertou os cristãos em Éfeso sobre as tramas do diabo. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele falou ali para nos precavermos contra as suas artimanhas. A nota ali diz, na Bíblia nossa, né? Ou tramas. Pense, quem tem capacidade de fazer um planejamento de algo? Coisas inanimadas não têm essa capacidade. Somente uma pessoa com mente inteligente, que tem um alto intelecto. E é isso que a Bíblia nos revela que Satanás tem. Portanto, irmãos, é irrefutável as evidências das Escrituras. Satanás realmente é uma pessoa, um opositor contra Jeová. E nós precisamos nos precaver contra as suas tramas, de acordo com Efésios 6:11. Ele é muito perigoso. O nosso inimigo é real, ele existe. Mas como podemos vencer ele? Precisamos conhecer, então, quais são os métodos. E é assim que na guerra se faz. Se conhece como seu inimigo se comporta, o que ele faz, quais são seus hábitos. E nós precisamos saber quais são os métodos que o diabo usa para desencaminhar a humanidade. Nós vamos falar aqui de 4 métodos básicos que Satanás usa. Nós vamos identificar 3 deles em um texto da Bíblia só.
Por favor, acompanhe comigo 1 João, capítulo 2, versículo 16. Esse texto nos alista aqui 3 métodos básicos que Satanás usa. Na realidade, Satanás usa muitos métodos. Se você tiver oportunidade, poderá recorrer ao índice de publicação das Testemunhas de Jeová, da Torre de Vigia, sobre o verbete Satanás, métodos para desencaminhar os humanos. Ali você vai encontrar 48 métodos que Satanás usa para tentar desencaminhar os humanos. Talvez você até, olhando esses métodos, talvez consiga identificar algum que ele já tentou usar contra você ou que esteja usando. Mas vamos ver então esses 4 métodos básicos que as Escrituras mencionam. 1 de João, capítulo 2, e o versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Bem, o que é então o desejo da carne? Nós conseguimos identificar aqui os 3, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses. O que é cada um desses métodos? Como Satanás usa eles? Bem, o desejo da carne, algumas traduções da Bíblia vertem essa expressão por desejos mundanos ou pecaminosos. Portanto, podemos definir desejo da carne como sendo todo desejo humano que é contrário à vontade de Jeová. Por exemplo, a imoralidade sexual, o excesso no comer e beber. Satanás, ele explora, então, essas necessidades que às vezes nós temos, esses desejos carnais, com o objetivo, então, de promover a ideia de que vale a pena satisfazer nossos desejos a qualquer custo, até mesmo sobre o custo de se desobedecer a Jeová. Mas o que é o desejo dos olhos mencionado aqui também, na Bíblia? O desejo dos olhos é todo desejo também que é contrário à vontade de Jeová e que pode ser satisfeito com a visão. A Despertar de fevereiro de 2012, na página 14, diz algo interessante sobre essa capacidade, a visão. Como ela tem uma capacidade muito grande de influenciar nós. E Satanás sabe disso. A Despertar diz: o livro Impacto Visual, Ensino Visual, diz que 40% de todas as fibras nervosas conectadas ao cérebro estão ligadas à retina, uma membrana fina e complexa que recobre a face interna do olho. É interessante que esta mesma revista Despertar comenta que, por causa disso, a visão tem um enorme poder de influenciar nossos pensamentos, sentimentos e ações. E Satanás, ele sabe dessa capacidade. Por isso, ele tenta promover o desejo dos olhos com o objetivo de fazer-nos desviar de Jeová. E hoje, Satanás tem feito isso através da pornografia, principalmente através da internet. E que dizer aqui do outro método que Satanás usa? A ostentação dos meios de vida da pessoa. O que é? É o desejo errado também de obter as coisas materiais, ou prestígio, fama, a qualquer custo também, sem levar em conta a vontade de Jeová. Satanás promove isso através da mídia, do comércio. Por exemplo, não é comum ouvirmos falar que se você não tiver uma faculdade, você não vai ser ninguém. É ostentar os meios de vida. Se você não tiver um carro zero, também você não é ninguém. Então, o Satanás usa a mídia, o comércio, para promover, então, o seu método, a ostentação dos meios de vida que há no mundo. Portanto, Satanás usa todos esses métodos com o objetivo de nos desencaminhar de Jeová. Mas falta mais um método de identificar. Qual é? Esse método também é bem comum. Ele está descrito aqui na Bíblia, em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4,
nós lemos: entre os quais o Deus desse mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Bem, a Bíblia diz aqui que Satanás, como sendo o governante do mundo, ele faz algo, usa um outro método para poder fazer com que as boas novas do reino não cheguem às pessoas. O texto deixa bem claro aqui que ele cega a mente. Sim, Satanás ele não cega os olhos, porque os olhos ele usa de outra forma, conforme nós vimos. Ele usa os desejos dos olhos. Cegar aqui é a mente, é a capacidade da pessoa de perceber as coisas. O que é esta cegueira espiritual que Satanás causa? Bem, é interessante também a explicação que uma sentinela dá para isso. A sentinela de 2014, 15 de janeiro, na página 27, no parágrafo 1, sobre o artigo Venha o teu reino, mas quando? Ali explica o que é essa cegueira mental. Diz assim: pode acontecer que alguém demore a encontrar suas chaves ou óculos, embora estejam bem na sua frente. Segundo pesquisadores, essas situações podem ter relação com um tipo de cegueira. Não notar algo ou se esquecer de algo por estar concentrado em outra coisa. Talvez isto já aconteceu com você, já aconteceu comigo, também já fiquei cego em sentido mental. Já tentei procurar uma chave e quando me percebi, a chave estava no meu bolso, mas eu estava muito ansioso. E é isso que acontece com a cegueira mental. É assim que funciona. É assim que Satanás também usa para cegar a mente das pessoas. Mas como ele faz isso? Satanás usa um canal que ele usa de maneira muito ampla na Terra, que é a religião falsa. Como Satanás, então, usa a religião falsa para causar cegueira mental nas pessoas? Bem, Satanás tenta desfocar o reino de Deus através da religião. Por exemplo, as pessoas podem ir numa religião e melhorar a sua vida empresarial. Pode ganhar um carro mais novo, pode obter curas. Note, Satanás está jogando um monte de coisas, usando a religião, para não focalizar, para que as pessoas não focalizem naquilo que elas estão procurando, a solução para os problemas delas. Satanás usa a religião, mas não divulga o nome de Jeová e também não divulga o reino de Deus. Então, dessa forma, as pessoas não conseguem perceber aonde está a mensagem do reino, aonde está o Criador do universo. Então, desta forma, Satanás causa, então, uma cegueira mental nas pessoas. Embora elas possam até procurar, mas não encontram por causa desse ambiente em que ele cria. Portanto, irmãos, consideramos aqui 4 coisas que Satanás usa para desencaminhar as pessoas. De acordo com 1 João 2,16, Satanás usa o desejo dos olhos, o desejo da carne e a ostentação dos meios de vida da pessoa. Segundo aos Coríntios 4,4, Satanás cega a mente das pessoas. Estes são alguns dos métodos básicos que Satanás usa para tentar fazer com que eu, você, toda a humanidade não se aproxime de Jeová. Então, este é o nosso inimigo. Estes são seus métodos básicos. Mas lembre-se, não são só estes. Não dá para nós falarmos de todos eles. Por isso, incentivamos todos, então, a fazerem uma pesquisa a respeito disso também. Bem, o nosso inimigo, então, ele é inteligente, é real. É uma pessoa espiritual que existe. Mas como podemos, então, resistir a esses métodos que Satanás emprega? E assim podermos vencer nessa guerra que nós temos com ele? Bom, o segredo um dos segredos está no conselho duplo aqui de Tiago. Por favor, abram suas Bíblias em Tiago. Tiago, capítulo 4, e os versículos que nós vamos ler são os versículos de número 7 e 8, por favor. Tiago, capítulo 4, os versículos 7 e 8. Tente captar aqui, nesse texto, 2 ações
que nós precisamos fazer para então vencermos ou resistirmos a Satanás. Então a Bíblia diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Acheguem-se a Deus, e ele se achegará a vocês. Bem, a primeira ação que devemos tomar aqui para resistir a Satanás é opor-se a ele. Como então nos opomos a Satanás? E ele diz também aqui o texto que nós temos que nos opor a Satanás, mas nos achegar a Jeová. Então, como fazemos isso? Como nos opomos a Satanás? A resposta para essa primeira pergunta, ela é bem simples. Nós nos opomos a Satanás quando nós desenvolvemos e temos ódio pelo que é mal. Mas o ponto é, como desenvolver ódio pelo que é mal? Porque nós temos a tendência pecaminosa herdada de Adão e Eva. Como desenvolver este ódio? Bem, vamos citar aqui 3 maneiras de fazermos isso. Primeiro, por pensarmos nas consequências de fazer algo errado. Lembrar do princípio de Gálatas 6,7, que diz que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. As nossas ações têm consequências, que podem nos afetar, talvez para a nossa vida toda, e pode afetar outras pessoas também. Lembrar disso pode nos ajudar a desenvolver ódio pelo que é mal. Ver que praticar pecado vai nos prejudicar, vai ter consequências ruins. Outra maneira de desenvolvermos ódio pelo que é mal é por desenvolvermos convicção de que obedecer a Jeová é o melhor para nós mesmos. Por exemplo, pense num jovem que se abstém da imoralidade sexual. Quantos benefícios ele recebe disso? Ele pode ter uma vida calma, tranquila, com autoestima, poderá programar a sua vida de maneira tranquila, evitará uma gravidez indesejada, doenças, e a lista vai. Então, desenvolver essa convicção de que obedecer a Jeová é o melhor, pode nos ajudar, então, a odiar o que é mal. E terceiro, não permitir que uma semente do mal se instale dentro de nós. Nós podemos ter um contato com algumas coisas que não são apropriadas, infelizmente, no mundo que vivemos, às vezes é difícil evitar tudo. Mas há uma grande diferença em ter um contato do que manter um contato. É como alguém que anda na rua e pode ser suja por um pássaro. Mas ela não permite que o pássaro desça até ela e faça um ninho na cabeça dela, não é verdade? Então, não permita que uma semente do mal instale em seu coração. Repila ela rapidamente. Dessa forma, você vai desenvolver ódio pelo que é mal. E assim estará acatando esse conselho de Tiago, de se opor a Satanás. Mas queremos, conforme diz o conselho aqui, nos achegar a Jeová. E como podemos nos achegar a Jeová? Podemos fazer isso através da oração. Devemos orar bastante a Jeová. Também podemos nos achegar a Jeová por sermos obedientes. Cada ato nosso de obediência fortalece a nossa relação com Jeová. Então, se nos opormos a Satanás e nos achegarmos a Jeová, nós vamos, então, conseguir resistir a Satanás, o diabo. A Bíblia também contém um outro conselho oportuno, em 1 Pedro 5, que nos ajuda a resistir a Satanás. 1 Pedro, capítulo 5. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, e os versículos 8 e 9. Interessante que a carta de Pedro é escrita aos cristãos que, de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, toda essa região, eles tinham um problema ali que eles tinham que lidar. Satanás explorava ali o desejo da carne de maneira muito forte. Pedro deu o conselho, então, aos cristãos, conforme nós lemos, que serve também para nós. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário o diabo anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Então, como podemos resistir a Satanás, de acordo com esse conselho? Pedro disse que Satanás, ele anda em volta como um leão.
E aqueles que lidam com leões, eles dizem que você não deve tirar o olho do leão. Se você se deparar com um leão, fixe o olho nele. Não desvie a atenção. Um pequeno desvio de atenção pode ser fatal para o seu ataque. Você tem que tomar uma posição firme contra ele. Até alguns dizem que você deve, talvez, parecer maior. Talvez abrir os braços. Se você tiver uma jaqueta, abra ela e mostre que você é maior. Tome uma posição firme. Parece que Pedro sabia que era isso mesmo que tinha que fazer. E a Bíblia diz aqui, firmes no quê? Firmes na fé. Por isso, procure ter boas atividades espirituais, principalmente nessa época agora que nós estamos vivendo de pandemia. Procure mais do que nunca assistir às reuniões congregacionais, a ter uma participação significativa nela. Procure fazer mais orações a Jeová, estudar a Bíblia, tirar o máximo de proveito das programações espirituais que a organização nos dá. E o ministério, procure trabalhar afinco nele. Temos novos desafios no ministério, mas encare eles. Procure ter uma vida devotada a Jeová. Tome a sua posição firme contra Satanás, o diabo. De fato, opor-se ao diabo vai resultar, irmãos, em muitas bênçãos. É possível resistirmos a Satanás, o diabo. E vimos isso nesse discurso. Jeová ficará muito contente se mantermos essa posição. Teremos muitas bênçãos. Resultará em fortalecimento da fraternidade cristã, teremos paz mental, felicidade e, o principal, a aprovação de Jeová. É verdade que hoje Satanás ele existe e está mais do que nunca mais experiente. Mas é muito consolador saber que em breve ele não existirá. Portanto, se continuarmos a nos opor ao diabo, poderemos estar entre os que sobreviverão à grande tribulação. Entre aqueles que contemplarão o maravilhoso ambiente que existirá na terra, quando se cumprir as palavras proféticas de Apocalipse 21, 3 e 4, que nos consola. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, e nem Satanás, o diabo.